Bom, então, pessoal, a gente continuando a aula de ontem, né? Que nós falávamos de cinética química e a velocidade das reações, né? Nós estávamos tratando sobre isso. Então, abram lá na página 240, nós vamos continuar a fazer os exercícios que estavam faltando, tá? Então, só dando uma retomada para a gente relembrar, né? O que é essa velocidade das reações ou a rapidez das reações químicas? Você vai ter, por exemplo, um reagente A se transformando num produto B, e a gente vai marcar o tempo que essa reação leva para ocorrer, tá? Então, no início de tudo, no tempo zero, nós temos somente o reagente, não tem nada de produto aqui. Então, quer dizer, você tem uma quantidade máxima aqui de reagente que vai diminuindo conforme vai passando o tempo da reação até ele se transformar totalmente em B, né? E de produto você tem uma quantidade zero que vai aumentando até chegar na quantidade máxima que é para ser produzida aqui por essa reação, pela quantidade estequiométrica que você colocou aqui. E como que eu vou calcular essa velocidade? Eu vou fazer o delta da concentração dividido pelo delta T, né, que é a variação da concentração final inicial dividido pelo tempo final inicial, certo? Então, no exercício 3 ele fala o seguinte: o bicarbonato de sódio ele é empregado como fermento químico e ele pode se decompor termicamente de acordo com a equação a seguir. Então, nós temos aqui duas moléculas de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, se transformando em uma molécula de carbonato de sódio, que é Na2CO3, uma de gás carbônico, que é CO2, uma de água, que é H2O. E aí fala, né? No preparo de uma massa foram utilizados, que massa que é essa, né? O bolo que ele vai preparar. Aí foi utilizado 16,8 gramas desse fermento. Após 30 minutos, ele sofreu decomposição total no forno, ok? Então, a gente sabendo a massa molar do carbonato do bicarbonato, que é 84 gramas por mol, da água, que é 18 gramas por mol, e nós sabemos que o volume molar no forno, né? O que é o volume molar? É o volume de um mol desse gás produzido, que no caso aqui vai ser o vapor de água e o gás carbônico, né? É 30 litros por mol. Ele está aproximando aí o volume. Então ele pede, indique usando as equações químicas a seguir o volume de gás carbônico obtido e a massa de água produzida. Tá? Então, primeiro passo, isso aqui é estequiometria, não é nem a parte de velocidade ainda, né? A gente tem a reação química, então a gente vai copiar a reação química e a gente vai ver as proporções aqui que foi dada, porque ela já está balanceada, né? Ele já deu a equação balanceada. Então a gente está vendo aqui que 2 mols do bicarbonato de sódio geram 1 mol do carbonato de sódio, um de gás carbônico e um de água, certo? Então, eu quero relacionar massa do bicarbonato, porque ele deu aqui que é 16,8 gramas, então é massa, com o volume do gás carbônico e com a massa da água, certo? Então, eu vou pegar a massa de 2 mols de bicarbonato, que é 2 vezes 84 gramas, porque cada mol é 84, certo? Vou pegar o volume do gás carbônico. Qual que é o volume de 1 mol do gás carbônico? 30 litros, certo? Lembra que é o volume molar 30 litros por mol. E a massa de 1 mol de água, que é 18 gramas. Tudo isso já está na apostila, ele já deixou o exercício praticamente feito para vocês, né? Não precisa nem ter muito trabalho, ok? Quando você multiplica aqui 84 vezes 2, você vai ver que vai dar 168, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, certo? 168, né? Quando você passa daqui para cá, como ele pesou 16,8 gramas, então de 168 para 16,8, ele dividiu por 10 vezes.
certo? Então, como é proporcional, aqui o volume de gás carbônico produzido vai ser dividido por 10 também. Então, de 30 formou só 3 litros de gás carbônico. E a massa de água também é dividido proporcionalmente por 10. Então, se eu tinha que formar 18 gramas, né? Como eu fiz 10 vezes menos a receita, utilizei 10 vezes a menos, né? Então, ele vai ser 1,8 gramas de água produzido, certo? Então, é estequiometria isso daqui. A gente já aprendeu o ano passado isso daqui, né? Que é as proporções, né? Não precisa nem fazer regra de 3 aqui. Você vai vendo que é 10 vezes menor, quer dizer que você pegou essa receita inicial aqui em número de mols e dividiu ela por 10. Então, você vai obter 10 vezes menos cada produto, tá? Tanto em volume como em massa. Aí ele pede, calcule a velocidade média de formação do gás carbônico em litros por minuto. Então é só eu pegar quantos litros de gás carbônico foi produzido? 3 litros. E dividir pelo número de minutos, que é 30 minutos, que ficou lá no forno, né? Então vai ser 3 dividido por 30, vai dar 0,1 litros por minuto, ok? Calcule a velocidade média de formação da água em gramas por minuto. Vou pegar a massa da água produzida, que é 1,8 gramas, e dividir por 30 minutos. Então, 1,8 dividido por 30 dá 0,06 gramas por minuto. Certo? Bom, exercício 4. O gás amônia, ele é uma substância amplamente usada na produção de fertilizantes. Ele pode sofrer decomposição de acordo com a equação a seguir. Então, nós temos aqui duas moléculas de amônia, ou 2 mols de amônia, formando uma molécula de nitrogênio, ou 1 mol de nitrogênio, e 3 moléculas de hidrogênio, ou 3 mols de hidrogênio, tá? No estudo cinético dessa reação, ao ser colocado 20 mols de amônia, então ele está trabalhando com 10 vezes a mais. Se aqui ele usava 2 mols, aqui ele está usando 20, 10 vezes a mais, ele aumentou a receita. Vamos colocar assim, né? A receita entre aspas. Então ele verificou que após 100 minutos houve a decomposição completa dessa amônia. Com base nas informações, complete a tabela a seguir. Então a gente vai completar, né? A gente viu que a proporção aqui era 2 mols, opa, 2 mol, né? Que forma 1 mol e 3 mols do hidrogênio, certo? Essa é a proporção, né? No tempo 100 minutos, né? No tempo inicial eu tinha 20 mols e nada do produto, certo? Agora, no tempo final, ele não falou que foi uma decomposição completa da amônia? Então, como que foi uma decomposição completa da amônia? Nós temos nada do reagente, que é o amônia, e nós vamos ter o quê? O que formou do produto, certo? Então, ó, daqui para cá, ele aumentou 10 vezes a minha reação. Então, era 2 mols, ele aumentou para 20. Então, quer dizer, ele vai produzir os produtos 10 vezes mais. Então, 10 vezes 1 vai dar 10 mols produzidos de nitrogênio. 3 vezes 10 vai dar 30 mols de hidrogênio, certo? É isso que eu tinha colocado aqui. Bom, aqui na proporção, ele só. Deixa eu apagar aqui. Ele, na verdade, não é que ele errou, mas ele colocou já o resultado final, e não é isso, né? Na verdade, a proporção é essa daqui, 2 para 1 para 3, né? Ok? Mas só isso, é um pequeno detalhe. Aí ele pede para a gente calcular a velocidade média de consumo de amônia, velocidade média da formação do nitrogênio e velocidade média da formação de hidrogênio. Então, da amônia primeiro. Você vai pegar lá quantos mols de amônia você tinha no final? Zero, certo? Final menos inicial. Então, zero menos 20, que vai dar 20. Aqui ele não colocou o sinal, né?
Por que que não foi colocado sinal? Porque ele já está falando aqui na frente que é consumo. Consumo já indica que é negativo aqui. Então, 20 dividido por 100 minutos vai dar 0,2 mol por minuto. Ok? Agora, formação do nitrogênio. Qual que é o final aqui? Formou 10. E quanto que eu tinha no início? Zero. Então, 10 menos zero vai dar 10. Então, 10 dividido por 100 minutos, 0,1 mol por minuto. Tá? E a formação do hidrogênio. Quanto que formou de hidrogênio? 30 mols. Então, eu tenho aqui 30 menos zero vai dar 30. Certo? Dividido por 100 minutos, que é o tempo que ele deu aqui, que ocorre a decomposição, 0,3 mol por minuto. Ok? Bom, e o último exercício ele pede. Ele fala, né, que a solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, H2O2, ela é comercializada na farmácia com o nome de água oxigenada. Ela tem efeito antisséptico e é geralmente usada para desinfetar ferimentos leves. A tabela a seguir ela mostra uma variação da quantidade de peróxido de hidrogênio em função do tempo, tá? Na sua decomposição, um estudo realizado numa indústria farmacêutica. Então, qual que é a equação química do processo? Duas moléculas da água oxigenada, que é o H2O2, vai se decompor em duas moléculas de água e uma de oxigênio, certo? Então ele deu aqui a diminuir, ó, como ele é reagente, vocês percebam que na tabela, conforme vai passando o tempo, a quantidade de água oxigenada vai diminuindo. Por quê? Porque é uma decomposição, né? Então ela vai se transformando em outras substâncias, né? Aí ele fala na alternativa A, para os 10 primeiros minutos de reação, ele quer que calcule a velocidade de decomposição do peróxido expressa em mol por minuto. Então, como que eu vou calcular? Você vai fazer a quantidade, variação da quantidade pelo tempo, né? Quem que é a quantidade, a variação da quantidade? Quantidade final da água oxigenada menos a inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, certo? Quem que é a quantidade final? Ele não quer nos 10 primeiros minutos? Então eu vou pegar isso daqui como final, que é o minuto 10 e o inicial vai ser o meu minuto zero, que é o começo, certo? Então, no tempo 10 minutos, foi 4 mols. Tenho 4 mols de água oxigenada. E no tempo zero, que é o tempo inicial, eu tinha 8. Dividido por 10 menos zero, né? Que 10 é o final, o tempo final e o tempo inicial zero. Então vai ficar 4 menos, vai ficar menos 4 aqui, dividido por 10, vai dar menos 0,4 mol por minuto, certo? Aí coloquei aqui. Aqui ele não colocou, de novo, vou chamar atenção para isso, né? Ele não deu o sinal negativo, porque ele já fala aqui no exercício que você quer expressar a decomposição. Então, supõe-se que é já um consumo, tá? Então, quando a gente já tem subentendido ali que é consumo, você já sabe que o valor da velocidade é negativo. Aí ele quer no B que você complete o gráfico. Então, como que fica esse gráfico? Vai ficar dessa forma aqui, tá? Você pega o... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vai pegar os dados dessa tabela, ó. 0 minutos é 8, 10 minutos é 4, 20 minutos 2, 30 minutos 1. E a gente coloca aqui, nos reagentes. Então, ó, 0 minutos, 8, 10 minutos, 4. Deixa eu fazer um xizinho assim, né? 20 minutos. Opa, marquei errado. 20 minutos é 2. E 30 minutos ele ficou com 1 mol, né? Da água oxigenada. Aí vocês vão falar assim para mim, mas como que eu vou saber dos outros, professor? Difícil, não é? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos montar uma tabelinha com a reação, tá?
E com esses valores em mol, a gente vai ver quanto que formou pela estequiometria aqui. Então, a reação é duas moléculas de água oxigenada formando duas de água e uma de oxigênio. Então, ó, vamos formar assim. 2H2O2 formando 2H2O mais 1O2, certo? Então, a água oxigenada aqui, a gente tinha 8, 4, 2 e 1, o número de mols, né? 8, 4, 2 e 1, para 0, 10, 20, 30 minutos, tá? Vou colocar aqui 0, 10, 20 e 30 minutos, certo? Ok. Então, a proporção aqui de água oxigenada para água é 2 para 2, certo? Então, quer dizer, na verdade é 1 para 1, né? A cada uma molécula de água oxigenada gera uma de água e metade no número de mols de oxigênio, né? Porque aqui é 2 para 1. Então, a metade da quantidade de oxigênio. Então, de água vai ser as mesmas quantidades, né, formadas. Na verdade, né, você tem aqui 8 mols de água oxigenada. No início, você vai ter zero de água e zero de oxigênio, porque não formou nada, você só tem o meu produto, né? Então, aqui, na água oxigenada, em 10 minutos, eu tenho 4 mols. Significa que reagiu quanto aqui? Ó? Eu tinha 8, reagiu 4, certo? Então, se reagiu 4 mols aqui, quer dizer que formou 4 mols de água e metade do número de mols de oxigênio. Então, 2 mols de oxigênio, certo? No tempo 20, eu só tenho 2 mols de água oxigenada. Então, quer dizer, dos 8, sobrou só 2. Quer dizer que 6 reagiu. 6 mol reagiu. Então, desses 6, então formou 6 de água e metade do oxigênio. 3 de oxigênio. Certo? E no tempo 30 minutos sobrou só 1 mol de água oxigenada. Ou seja, dos 8 sobrou 1. Então foi 7 que reagiu. 7 mols reagiu. Então 7 mols se transformou em 7 mols de água e metade de oxigênio, que é 3,5. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu até fazer com cor diferente para vocês perceberem. De oxigênio. Não, vamos de água primeiro, né? No tempo 0 eu não tinha nada. No tempo 10 eu vou ter 4. No tempo 20 eu vou ter 6. E no tempo 30 eu vou ter 7. Certo? E de oxigênio vai ser menos, vai ser a metade, porque a proporção é 2 para 1, né? A cada duas moléculas forma uma só de oxigênio, forma metade. Então, 0 de oxigênio, né? No 10 minutos formou 2 mols, no 20 minutos formou 3, então tá aqui, e no 30 minutos 3,5, então eu coloquei aqui na metade. Certo? Bom, então por hoje é só, pessoal. Vocês têm a tarefa mínima que dá para fazer lá no plural, tá? E vocês me mandam essa atividade depois lá no meu particular, lá no WhatsApp, certo? Então deixa eu só finalizar a reunião aqui.